Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, Vicente Barreto por aqui. Eh, Esse vídeo é para falar para você que é médico, você que é médica, você tem consultório, uma clínica médica. Eu vou falar sobre como construir posicionamento e se tornar uma autoridade. Claro que visando ali para o digital. Então, eu vou trazer um conteúdo bem específico, bem rico, para você que quer se tornar uma autoridade, que quer utilizar o digital, as redes sociais, para criar um posicionamento único, um posicionamento forte, ser uma marca pessoal, ter uma marca pessoal forte ali na sua região, na sua profissão, para trazer mais pacientes, para atrair pacientes mais qualificados, aumentar o seu faturamento, ter mais previsibilidade do seu faturamento. Tudo isso é muito importante, você constrói isso através do posicionamento, tá? Então vamos lá, que eu preparei aqui uma material, mapa mental para acompanhar vocês. Então vamos lá. O que que é posicionamento e por que que você deve se posicionar? Posicionamento nada mais é do que a forma como o seu público-alvo, o público que você deseja atrair, vê você. Então, assim, percepção de autoridade, posicionamento é muito importante nos dias de hoje. A concorrência está muito alta. E se você sofre com a concorrência, se você recebe muitos leads, muitos contatos de pacientes que só perguntam o preço, se você às vezes até fez um anúncio com uma agência de marketing, uma agência de tráfego pago, e ali a sua secretária só ficou falando que você só recebeu lead desqualificado, lead de pessoas que perguntaram o preço e que não agendaram. Se as pessoas chegam na hora que você vai fazer uma oferta para ela de um programa de acompanhamento, de um protocolo ou de um tratamento, você sente que tem uma dificuldade muito grande de convencer, entre aspas, essa pessoa, né, de converter esse paciente, é porque você provavelmente está falhando nesse ponto que é muito importante, que é do posicionamento, que é na autoridade. E aqui eu estou falando tudo relacionado ao digital, relacionado à percepção que as pessoas têm. Não estou falando do currículo, dos diplomas, tudo isso é muito importante, a sua técnica é muito importante, o seu conhecimento é muito importante, mas para o público o posicionamento é mais importante, né, a forma como eles estão te vendo. Então, assim, se você quer atrair pacientes que te valorizam, que pagam mais, é importante você trabalhar no seu posicionamento. Eu trabalho aqui com marketing, desde 2013, 2014, né, e lá para 2016, 2017 eu tinha uma agência só de tráfego pago. Já faço isso há muitos e muitos anos, 2017, 2018, por ali. Já tinha uma agência de tráfego pago onde eu trabalhava exclusivamente com profissionais de saúde, como médicos, dentistas. E o que eu mais via era justamente esse problema, que eu sempre falo da guerra da agência com o profissional. O que acontecia muito, gerava a gente aqui na agência, por parte da agência, nós gerávamos muitos leads, muitos contatos para os nossos clientes, e alguns deles falavam que só chegavam pacientes que perguntavam o preço e que não agendavam, enquanto outros tinham muito resultado. E aí quando eu sempre pegava ali para analisar, quando eu pegava ali para analisar o que estava acontecendo, qual era a diferença entre um e outro, a grande diferença era o posicionamento. Profissionais que eram vistos como referências em suas áreas, eram reconhecidos como referências nas suas cidades ou na sua região, ou na sua área, né, no seu nicho, eles conseguiam ter um resultado muito melhor, muito maior. E os pacientes já chegavam desejando. Então, muitas vezes o marketing, o tráfego, ele só chegava para impulsionar aquela autoridade, aquela percepção de autoridade que ele já tinha. Então foi aí que eu comecei a trabalhar para desenvolver essa metodologia que eu trabalho hoje, que é a que eu chamo de método consultório referência. Então, assim, é muito importante você pensar nisso, sabe, não se deixe enganar. Vou até aumentar aqui um pouco a tela. Eh Posicionamento, redes sociais, não é sobre ser blogueirinho, não é sobre mercantilizar a profissão. Não, eu não preciso fazer porque eu sou bom tecnicamente, eu não quero mercantilizar a profissão, não é nada disso. É sobre você atrair o paciente que você quer, que você deseja. Então, assim, é sobre você se destacar no mercado tão concorrido, é sobre você perceber que para você ter um faturamento previsível, faturamento
constante, uma clínica com um crescimento constante, você precisa trabalhar essas estratégias de marketing e posicionamento que eu estou falando aqui, tá. Então, assim, é muito importante você pensar que produzir conteúdo, estar nas redes sociais, estar no Instagram, fazer vídeos, mostrar os seus bastidores, não é você ser blogueirinho ou nada disso. Não é algo pejorativo na sua profissão, mas que é muito importante quando nós estamos falando de 2025. Então, assim, por que que tem muitos profissionais que às vezes são menos capacitados até que você, mas que ele tem excelentes resultados, muitas das vezes porque eles usam a internet do jeito certo. Infelizmente, esses profissionais estão aí, né. Então, assim, é importante você pensar nisso até para poder ocupar o espaço que você merece. E aqui, eu vou trazer aqui 6 itens que eu trabalho aqui na consultoria e na mentoria, para construir um posicionamento. Claro que aqui a gente aprofunda muito mais, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, assim, o primeiro é entender o seu público-alvo, né? É importante que você entenda o seu público-alvo. Primeiro ponto, como construir o seu posicionamento entendendo o seu público-alvo. Então, assim, um dos primeiros passos é entender realmente quem é o seu público-alvo. Se você trabalha classe média, classe alta, um público, se você tem uma clínica mais popular, ou você trabalha com uma clínica mais de alto padrão, você tem uma clínica mais de alto padrão, você quer atrair um paciente mais de alto padrão, é muito importante você definir exatamente quem é esse público-alvo, seus valores, objetivos, os desejos, as objeções, porque aí você vai conseguir se comunicar de uma maneira mais assertiva com esse público. E se comunicar de uma maneira de 360, tá? Eu vou mostrar aqui nos próximos passos aqui. Mas um erro muito grande que eu vejo é aquela clínica ou aquele profissional que quer trabalhar com o público mais high ticket, que a gente chama às vezes, né, um público mais classe A, mas a comunicação dele, a imagem dele, todo o a imagem que ele está trazendo, o Instagram dele não é desse tipo de paciente, entendeu. Então, assim, os elementos visuais, os elementos, de comunicação não trazem essa percepção de alto padrão que é o que o paciente dele valoriza. Então é muito importante ficar atento a isso. Um segundo ponto é justamente, o posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, é você ser único, né, então é trazer o você, contar as suas histórias, contar a sua história de vida, contar os seus valores. Você pode trazer isso nos seus conteúdos, nas suas redes sociais, é muito importante. Você vê que aqui eu contei rapidinho aqui em 1 minuto, eu contei um pouco da minha história. Claro que tem muito mais para contar, mas eu não vou falar, porque senão vai ficar um vídeo de 40 minutos aqui. Mas é muito importante você trazer os seus valores, a sua história, a sua essência, sabe? É trazer exatamente quem você é, para as pessoas se conectarem com você. Quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de internet, cada vez mais as pessoas estão se conectando com pessoas. Você pode ver que grandes marcas estão criando personagens para criar essa identificação e se conectar com o público. Outras marcas, como a CIMED ou até a mesma Havan, já faz isso há algum tempo, tem ali no seu CEO, o fundador, a Ricardo Eletro já fazia isso há muitos anos atrás. Ele tem ali no fundador, no CEO, uma pessoa que vai ser o rosto daquela empresa, né, e que vai se conectar com o público. Então, é muito importante para você também estar ali, né, contar a su seus valores, a sua história, para se conectar com pessoas, de novo, com o seu público-alvo, né, pessoas que vão se conectar com aqueles valores, tá. E aí é importante que você tenha também uma promessa única, uma promessa forte, né, uma promessa de transformação que a pessoa possa ver, entender. Diferenciais intangíveis também é muito importante, porque quando eu falo de diferenciais intangíveis, esse aqui é um ponto muito importante aqui na minha metodologia, que é o quê? Sempre que eu pergunto os diferenciais daquele novo mentorado, da pessoa que chegou na consultoria e tudo mais, a pessoa fala assim para mim: "Ah não, meu atendimento é muito bom, a minha clínica tem uma boa localização, o equipamento é novo". Isso não é diferencial, tá. O seu atendimento ser muito bom, a sua secretária ter um bom atendimento é obrigação. Você ter um bom equipamento, ok, não deixa de ser sua obrigação. Isso não é diferencial. Por quê?
Se, por exemplo, o seu posicionamento, o a sua autoridade está sendo construída em cima de um equipamento, é um diferencial que ele é muito fácil de ser copiado. Então o seu concorrente pode ir lá, ter aquele mesmo equipamento, e você não vai ter mais nenhum diferencial, você vai voltar para a guerra de preço. E quando a gente trabalha posicionamento, é justamente para fugir da guerra de preço, né. Então assim, é trabalhar diferenciais intangíveis, coisas que só você faz porque você faz, e aí o público vai começar a entender e vai começar a reconhecer você como a melhor opção para ele, tá. O quinto passo também, que é um dos mais importantes, é a marca pessoal, que eu já até dei um spoiler aqui, eu até podia botar aqui no 2. Já dei um spoiler, que a marca pessoal, ela é muito importante. Então tem 2 pontos aqui, tá. A marca pessoal do profissional e a marca da clínica, né. Então, assim, vou dar aqui dois exemplos. Se você é um profissional, se você é o médico, se é o profissional ali que está à frente do seu consultório, mas você é a marca, é muito importante que você esteja presente nas redes sociais, que você faça vídeos, que você esteja ali nos stories, que você mostre, como eu falei, a sua história, seus valores, tem os seus diferenciais, tudo isso atrelado ao seu público-alvo. É muito importante que você esteja, principalmente. Agora, mesmo se você tenha uma clínica, você precisa ter uma marca pessoal atrelada àquela clínica. Uma das piores coisas que eu vejo quando eu entro no Instagram para analisar é aquele perfil, quando é de profissional, então pior ainda, né? Mas quando é aquele perfil de uma clínica que às vezes você entra, ele é extremamente institucional, sabe? Só tem aqueles posts de banco de imagem, aquelas artes que às vezes uma social media fez, que a arte nem tá feia, o estilo ali, o visual não está feio, mas não tem nenhuma personalidade, não tem uma pessoa por trás, sabe, ou na frente, no seu caso. Então é muito importante que tenha uma marca pessoal atrelada àquela clínica, sabe. "Ah não, mas aqui é uma clínica multidisciplinar, tem vários profissionais", tem outras formas de fazer isso, você pode trabalhar até o seu Instagram também pessoal, mas é muito importante que você tenha essa pessoalidade para criar a conexão com o público, tá? Não deixe de fazer isso. E aqui, aí sim você começa a produzir conteúdo. Você vê que o conteúdo também é muito importante para produzir, para criar posicionamento, para construir posicionamento. Mas tudo, como eu falo, atrelado ao seu público-alvo. E aqui, com relação a conteúdos, vou dar 2 dicas, tá. Primeiro, você tem que ser frequente, vou começar de baixo para cima. Primeiro, você tem que ser frequente. Então, não adianta você fazer um post hoje, fazer um amanhã e depois fazer outro daqui a 3 meses. Às vezes eu olho o Instagram daquele médico ou da clínica, e aí tem um post no dia, vamos supor, hoje é dia 9 de julho, aí tem um post no dia 6 de julho, o último post. Eu falo: "Ah, tá, legal", né, não tem muito tempo que postou. Aí o anterior foi no dia 8 de março, um post comemorativo do Dia da Mulher. Aí o anterior foi no dia 31 de dezembro, um post de ano novo. Então, assim, isso não é produzir conteúdo, tá? Isso não é produzir conteúdo, isso é apenas postar para falar que postou. E aí, quando você só posta para falar que postou, não dá para você dizer que produz conteúdo e que o Instagram não dá resultado, tá? Você tem que primeiro ser frequente, postar ali toda semana, 2 vezes por semana, você pode se organizar, poxa, 1 hora por semana você consegue se organizar para produzir todos os seus conteúdos, tá? Fazer vídeos e tudo mais. E você tem que fazer conteúdos únicos, tá? Conteúdos que vão trazer a sua visão, a sua experiência, a sua experiência, os seus valores. Por isso que é tão importante você definir aqui a sua história, os seus valores, a sua experiência, a sua promessa. Você pode mostrar os seus bastidores. O conteúdo de bastidores é muito legal, conteúdo ali do seu dia a dia. Você pode trazer, por exemplo, prova social. Só que ao invés de você pegar e imagina que você trabalha com implante capilar, ao invés de você fazer um post com antes e depois, olha que sem graça, um antes e depois, só uma pessoa sem cabelo, a pessoa com cabelo. É feio, fica sem graça, todo mundo faz isso. Aqui a gente tá falando de conteúdos únicos. Aqui a gente tá falando de posicionamento único, você ser único. Então, se você quer ser único, você não pode ser igual a todo mundo. Agora, imagina que ao invés de você fazer um post desse,
você faça um depoimento com o paciente, ou que o paciente não quis gravar vídeos, não tem problema. Então pega e grava você um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando a história daquele paciente. Aí no momento que você está falando, entra algumas imagens mostrando antes e depois, mas ali você está contando a história daquele paciente, está mostrando de repente uma dúvida que ele teve que você quebrou, e aí você já tira uma objeção da pessoa que está vendo, você gera valor, você cria conexão com o público. Então aqui é uma forma de você produzir prova social ali com antes e depois, de uma maneira única, que só você faz, mostrar os seus bastidores, como é que é o seu atendimento, como é que é a sua clínica, trazer a sua experiência, a sua visão sobre o assunto. Ao invés de você fazer hoje uma mentorata mandou mensagem de manhã perguntando se valia a pena fazer conteúdos do tipo 3 dicas 3 dicas para XYZ. Eu falei: aí você vai ser mais um. Você pode trazer o conteúdo do 3 dicas, mas ao invés de você falar 3 dicas para melhorar a dor nas costas, você traz o 3 exercícios que eu faço para eliminar a dor nas costas, por exemplo. E aí eu dei o exemplo lá específico para ela. Então, assim, é sempre trazendo a sua visão, a sua experiência, o que você acredita, o que você faz, o que você não faz, e os seus valores. E é aí que você começa a ter um conteúdo único e um posicionamento único. Quando você alinha todos esses passos, tá? É muito mais fácil do que parece. E, e é importante que você faça, principalmente para você ter ali pacientes que realmente valorizam. Para você que assistiu aqui o vídeo até o final, eu peço que eu agradeço, né? Eu agradeço por ter assistido até o final. Espero que essa aula tenha praticamente uma verdadeira aula, né? Eu espero que ela tenha te ajudado. Fica aqui siga aqui o canal, curta aqui o vídeo, que me ajuda a entregar para mais pessoas. E siga aqui o canal, toda semana eu tô trazendo um vídeo novo, conteúdo bacana, principalmente falando de posicionamento, falando de marketing, captação de pacientes, tudo voltado para profissionais de saúde, donos de clínicas, consultórios. Então, conteúdo bem legal, com certeza vai te ajudar. Espero que você goste. E também, se você quiser conhecer a minha consultoria, mentoria, voltado para aceleração de clínicas e consultórios, você que tem um consultório, tem uma clínica médica, que quer melhorar o seu posicionamento, seus processos de atração de paciente, vou deixar aqui embaixo um formulário, você preenche, tem só algumas perguntas para eu poder te conhecer melhor. E eu pessoalmente vou mandar uma mensagem para você no WhatsApp para a gente fazer um bate-papo, tá bom? Então eu agradeço e te espero lá no WhatsApp.